Olá, me chamo Eduardo Pompeu, você já me conhece, seja muito bem-vindo à nossa nova aula. E hoje eu vou tratar um assunto fundamental. Seria talvez necessário horas de aula para poder desfrutar de toda a grandeza que o nosso metabolismo tem para oferecer. O quanto existe um sistema complexo, perfeito, interino, que comanda e coordena o nosso corpo, inclusive o anabolismo, o crescimento muscular. Me acompanhe, que eu lhe garanto que vai ser muito interessante. A primeira coisa que você deve compreender, que você vê muito no YouTube, que você vê muito nesses blogueiros, nessas pessoas da mídia falar, é que para gerar anabolismo, basta ter superávit calórico. Para emagrecer, basta ter déficit calórico. Essa, pelo menos, eu cheguei a dar uma pesquisada no assunto e vi, na grande maioria das vezes, essa mesma ideia se repetindo. Para crescer, você tem que comer mais. Mais carboidratos, mais proteínas. Será que é só comer mais? É possível você fazer anabolismo só comendo mais? Existe toda uma arte metabólica capaz de gerar esse anabolismo. Porque o nosso DNA ele está muito mais preparado para o catabolismo, para a degradação e quebra, do que para a construção. Como gerar anabolismo? Para isso eu criei, até autoral, a metodologia dos 3 Is. Dos 3 Is. Vai aparecer aí até na tela de vocês. Que nós vamos discutir um pouco. Mas antes de tudo isso, eu quero que você reflita um pouquinho nessa imagem que está aparecendo aí para vocês. Isso é um provérbio indiano muito interessante. Aí conta a história de grandes sábios que eram cegos e estavam com os olhos vendados e eles se depararam com um elefante que nunca tinham visto na vida um elefante antes. Então um dos sábios pegou na barriga do elefante e disse, olha, aqui é uma parede. O outro pegou no rabo e disse, ali é uma cobra. O outro pegou na perna e disse, é uma árvore. A ideia é, se você olhar o corpo na perspectiva de um profissional, talvez para o profissional X, para ganhar músculo basta comer isso, isso e aquilo. Para o profissional Y, para ganhar músculo basta você malhar de forma correta, com vigor, com força. Para o Z, se você olhar dessa forma, você vai entender que a sua visão é limitada. Mas o anabolismo requer um entendimento de um contexto metabólico, que nós vamos chamar de ambiente anabólico. Metabolicamente, o seu corpo precisa estar preparado para o anabolismo. Então, vai aparecer para vocês o nosso método 3 Is. É uma mnemônica, para que você entenda, em que tudo começa com a inflamação crônica. A inflamação crônica, que alguns autores até dizem que muitas das doenças, elas não existem. O que existem são inflamações persistentes, que em tese é um fato. A inflamação, por si só, não é maligna. Ela não é má. Você precisa de inflamação para gerar justamente crescimento muscular. Porém, a inflamação crônica, ela é realmente prejudicial. E ela está ali. No século XXI, ela é um grande mal do século. E ela tem um papel fundamental no anabolismo. Tem um papel fundamental no crescimento muscular, na saúde mental, em todo o corpo. A inflamação, sendo ela uma vilã, é ela muito mais responsável pelas doenças cardiovasculares que você imagina, mais até do que o colesterol, tá? Importante salientar isso aí. Então, a inflamação crônica, ela vai ter uma alteração no quê? No metabolismo da insulina, o segundo I. O metabolismo da insulina, fundamental para que você entenda tanto no ganho de gordura como de massa muscular, como também na alteração e regulação hormonal. E esse metabolismo da insulina, bem como a inflamação crônica, vão gerar uma alteração dos intestinos. Sim, os intestinos, o intestino, ele tem um papel fundamental no crescimento muscular. Não é só comer, é o que comer. O que comer conta muito. Não é só meramente o exercício. É como o seu músculo vai reagir ao exercício. E por último, os 3 Is, agora o S. O S é de sono reparador.
completando esse ciclo, esse grande quarteto que manda e desmanda no seu metabolismo, não só na construção muscular, como também na forma em que você lida com a vida, com os interesses, com a saúde cerebral, com o teu humor, com a tua disposição. Esse pilar que nós vamos discutir aqui. E para compreender sobre inflamação, nós temos que entender uma cadeia básica que acontece. O que é a inflamação? Ela começa muitas vezes com uma célula, com uma lise celular, com uma agressão, em que aí você, nessa célula, vai aparecer aqui para vocês, você tem a ação de uma enzima fundamental chamada fosfolipase. Sem ela não existia vida. A fosfolipase, ela vai gerar um subproduto chamado ácido araquidônico. Senhores, lembrem-se dessa palavra. O ácido araquidônico, ele é a mãe da inflamação crônica e persistente, porque ele é o substrato. Ele é a matéria-prima da inflamação. Ora, senhores, vamos já falar um pouquinho sobre ele. É ele que gera o quê? Através de uma enzima chamada ciclooxigenase, COX, muito conhecida entre os médicos, ele vai gerar as prostaglandinas. Como você está vendo aqui, as prostaglandinas, sim, é elas que geram a resposta inflamatória. E aí você tem várias prostaglandinas no corpo, indo para todas as regiões, não vou meter a elas para não ficar complicado e chato. E lembre-se, quem gera a resposta inflamatória é a prostaglandina. Através da ação de quê? Da ciclooxigenase. Por isso que, se perguntar a qualquer médico como é que age um anti-inflamatório não esteroidal, ou seja, essas medicações que você tem na farmácia, ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida, trometamol e por aí vai. Todas elas agem inibindo quem? A ciclooxigenase. É uma pergunta. Vale a pena eu inibir a ciclooxigenase e gerar todos os efeitos colaterais que ela tem, sem diminuir a causa base, o ácido araquidônico, se é ele a matéria-prima para produzir inflamação, e nesse sentido a inflamação crônica? E onde você encontra os ácidos araquidônicos? Que ninguém fala isso para você, mas estão nos carboidratos refinados pelo processo hepático de metabolização. Você vai gerar produção de ácido araquidônico nos óleos vegetais industrializados, senhores. Óleo de soja, óleo de girassol, óleo canola, óleo de palma, óleo de dendê. A grande maioria desses óleos, com exceção do azeite extra virgem de óleo de coco, que é um triglicerídeo de cadeia média, eles vão ser substrato para o ácido araquidônico. Existe um antagonista ao ácido araquidônico, que é no caso o ômega 3. O ácido araquidônico é um derivado de um ômega, que é o chamado ômega 6 e o ômega 9. Existem pesquisadores competentes que defendem fortemente que a matriz de todas as doenças inflamatórias está nesse desbalanço entre ômegas 6 e 9 e ômega 3. Esse desbalanço, inclusive, do ácido araquidônico. Existem alguns exames, que eu vou abordar melhor na aula de exames, tá bom? Que você pode medir a inflamação crônica, tá? Mas a inflamação crônica, ela vai reduzir a diminuição da captação de aminoácidos na musculatura. Às custas de quê? Às custas da desconformação da célula muscular, da membrana da célula. Você tem a membrana da célula conformada de uma forma e você vai ter uma diminuição da captação de aminoácidos. Ou seja, não existe anabolismo se não tiver aminoácido, que vamos já falar um pouquinho mais. Existe também uma diminuição de beta-endorfinas, que está relacionada ao prazer de treinar, isso é muito importante. A questão fundamental também, estresse oxidativo. Senhores, existem 3 enzimas que são a mãe no seu corpo, que chama-se glutationa peroxidase, superoxidismutase e catalase. Elas é o que comanda toda a oxidação, certo? Sem elas, você morreria muito rápido. O oxigênio consumiria você mais rápido que consome uma barra de ferro. Mas elas é o que conseguem ali se sacrificar para que o oxigênio não oxide sua célula, certo? Porém, a inflamação crônica, ela vai agir principalmente gerando uma certa incompetência, um certo cansaço, uma diminuição da ação da superoxidismutase e da glutationa peroxidase. E isso vai gerar o quê?
Não só o envelhecimento precoce, não só essas coisas, como também ele vai gerar, acima de tudo, uma diminuição da oxigenação do tecido muscular, já que nós estamos vendo pela ótica do anabolismo, da construção muscular. Outra coisa fundamental que no sistema cerebral você vai ter, e isso está intimamente associado com os anticoncepcionais também, dá uma olhadinha na nossa aula, uma resistência à leptina e um maior aumento da grelina. Quem é a leptina? Nada mais é do que o hormônio da saciedade. Não existe saciedade se não existir leptina. Porém, a inflamação crônica, ela vai inflamar inclusive a região do tecido cerebral. Existem também pesquisadores que defendem que a depressão, defendem que as doenças neurodegenerativas, elas começam com inflamação. Então, o que ela vai gerar ali? Uma resistência à leptina. E a necessidade de você ter o quê? O que nós chamamos de alimentos dopaminérgicos, alimentos recompensantes. A inflamação crônica, o estresse, ele vai gerar uma necessidade maior de alimentos recompensantes, alimentos de índice glicêmico rápido, alto, alimentos que são, na grande maioria das vezes, processados, os farináceos, os açúcares, que também são inimigos do anabolismo, gerando mais inflamação. Então, não só essas resistências à leptina e aumento da grelina, como também o aumento da monoaminoxidase, que ela realmente degrada serotonina. Ela é uma enzima feita exclusivamente para destruir serotonina, que é o hormônio do prazer, da alegria, do bem-estar, como também já falado, e vai ser falado nessa aula, mas também importante falado na aula de anticoncepcionais. Então, como é que tudo isso acontece? Do micro até o macro. Do nível celular até o resultado em que você pode ver. A inflamação crônica, que já falamos sobre ela, ela vai gerar uma desregulação no metabolismo da insulina. Ora, quem é a insulina? É o hormônio mais anabólico do seu corpo. Porém, quando você fala anabolismo, não é necessariamente crescimento de músculo. É também crescimento de gordura. Então, a insulina está muito mais intimamente relacionada ao aumento da massa gorda do que da magra, certo? Então, o que acontece? Quando você tem mais insulina, você também vai ter uma série de outras coisas associadas que são contra o anabolismo. Primeiro, acima de tudo, muito importante, o aumento que nós chamamos de CYP19, de uma enzima chamada aromatase, muito conhecida aí no meio da musculação, do fisiculturismo. A aromatase nada mais é do que uma enzima que converte testosterona em estradiol. Bem, a sua testosterona, a sua preciosa testosterona começa a ser convertida em estradiol, em grande quantidade. E acredite, quanto mais gordura você tem, você sabia que também no adipócito você tem também a produção de estradiol. E com a inflamação crônica, continuando nesse mesmo assunto, com a insulina ali ativa, o que você vai acontecer? Vai acontecer também algo fundamental. Como ela é produzida no adipócito, como ela gera um aumento do estradiol, ela vai gerar o quê? Uma diminuição da testosterona. E também a testosterona, fisiologicamente, ela é ligada fortemente ao SHBG, vamos falar especialmente dela em outras aulas, e ela é ligada também fracamente à albumina. E essa ligação, embora seja mais fraca com a albumina, ela é fundamental no anabolismo. E sabe o que a insulina faz? Ela diminui também essa ligação da testosterona à albumina, fazendo uma diminuição da testosterona útil no seu corpo, chamado de testosterona livre. Então, veja só, a insulina, ela não é tão importante assim na construção muscular, certo? Embora seja. Porém, ela mal utilizada, ela vai gerar um efeito contrário. A inflamação crônica vai fazer com que ela gere o quê? Anabolismo de gorduras, de células gordurosas. Então, às custas de quê? Existe uma enzima chamada lipase lipoproteica, que tem profunda relação com a insulina.
É a insulina que estimula a produção dela. E essa lipase lipoproteica, ela é ausente na musculatura. Ela é uma enzima anabólica, porém ela não existe na musculatura. E o que ela faz? Ela aumenta a captação de glicose no adipócito. Ou seja, no adipócito, na célula de gordura, você vai ter maior captação de glicose através da lipase lipoproteica. Ou seja, a inflamação crônica gera o anabolismo justamente daquilo que você não quer. Além de gerar catabolismo. Não existe crescimento muscular em um ambiente inflamado. É o que nós chamamos de ambiente anabólico. Para você conseguir anabolismo, você precisa de um ambiente anabólico. Então, o I da inflamação e o I da insulina são fundamentais para você entender que não é tão simples assim, basta comer isso ou aquilo, basta calcular os macros para você ter o corpo que deseja. Faz o cálculo aí, faz musculação e dá tudo certo. Sim, em tese, ajuda bastante. Mas, como eu estou lhe dizendo, não é meramente comer, mas o que comer. E nesse mesmo contexto da insulina, uma coisa mais interessante é que a mudança da conformação da membrana celular. Eu queria até pegar um quadro aqui para explicar para vocês como é essa mudança na conformação e qual é a alteração que ela tem, inclusive no crescimento muscular. Então, para explicar um pouquinho dessa alteração na conformidade da membrana, eu peguei aqui um quadro para explicar um pouquinho para vocês, um desenho prático e simples, tá? Só para que fique bem claro. Na nossa célula, ok? Principalmente na célula muscular, nós temos o que nós chamamos de flexibilidade metabólica. Ou seja, a célula muscular, ela é profundamente competente em utilizar mais de uma matriz energética na sua formação. Que no caso, seria tanto a matriz de carboidratos, como no caso a glicose, e também de lipídios, de gordura. Essa flexibilidade a célula muscular tem. Então veja bem, nós temos aqui a célula, desenho aqui grosseiramente. Ou seja, veja só, na membrana da célula, em que todas elas têm fosfolipídios, você tem todos os sinalizadores. Não adianta eu ter testosterona no corpo. Veja depois nossa aula sobre hormônios, tá? Não adianta eu ter testosterona no corpo e mais brevemente, isso é um assunto super completo, complexo, vai ser disponibilizado no nosso próximo curso. Mas enfim, não adianta ter testosterona no corpo se não tiver um receptor. Aonde ela se ligar? Não adianta eu ter glicose no corpo sem eu ter um transportador para onde ela entrar. Então todos esses transportadores e esses receptores estão na membrana da célula. Aqui, 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 cada um para uma coisa diferente. Porém, se eu tenho uma dissimetria, se eu tenho uma alteração na produção de insulina, no perfil insulínico, você vai gerar, junto com isso e junto com a inflamação crônica, uma desconformação da membrana celular. Fazendo com que o quê? Com que a glicose não consiga entrar através dos transportadores. E essa glicose não entrando através dos transportadores, você vai ter uma diminuição da glicose aqui. Fazendo sabe o que, senhores? Essa diminuição da glicose dentro da célula faz uma sinalização hormonal de que está faltando glicose no corpo, que não está. Aumentando, inclusive, a grelina. Mais uma vez, a grelina, o hormônio do apetite, consequentemente aumentando o apetite. Ou seja, a inflamação crônica, bem como a insulina, desconforma a tua membrana ao ponto de gerar uma alternância no metabolismo interno. Que tipo de célula muscular é capaz de crescer, de aumentar, sem substrato para esse anabolismo? É de se pensar. Então, dando continuidade no terceiro I, que são os intestinos. A gente fala de intestino, não é meramente a absorção de nutrientes que ele faz. Ele tem uma íntima relação com o seu vigor físico, com os seus hormônios e com o seu tecido cerebral. Até porque o mesmo folheto germinativo, o mesmo folheto que dá origem ao cérebro, na organogênese, quando o bebê está em formação, dá origem ao intestino. Então, intestino e cérebro estão altamente interligados, tá? Então,
Quando você tem inflamação crônica, primeira coisa que altera, primeira coisa que você vai ter é uma desconformidade da microbiota intestinal. Essa microbiota, senhores, é o que faz o valor biológico do seu alimento. Não adianta você tomar o melhor whey protein se você está com o intestino incompetente. Se as bactérias fermentadoras ali não vão conseguir colocar aquele aminoácido na corrente sanguínea, vai fazer aquele translado da zonulina intestinal até a corrente sanguínea. Muito pelo contrário, a desbiose, as bactérias ruins vão fermentar esses aminoácidos, vão fermentar em glicose e gorduras. Sim, existem estudos hoje mostrando que a desbiose, essa dissociação entre bactérias boas e ruins, as bactérias ruins são capazes de gerar um aumento da glicose e dos triglicerídeos. Ora, fora isso, você tem uma diminuição também da absorção de aminoácidos, que é a matriz para o crescimento muscular. Você tem uma diminuição da absorção do triptofano, que é fundamental para o sono, que nós vamos já abordar um pouquinho sobre ele. Você tem também uma diminuição do seu humor. Nunca ouviu o termo, o fulaninho está enfesado. Esse enfesado vem justamente da relação em que uma pessoa constipada tem com o humor. Uma pessoa constipada que não consegue ir ao banheiro, realmente ele tem uma alteração de humor, justamente por causa da desbiose intestinal. É o intestino realmente aquele capaz de transportar aminoácidos para a corrente sanguínea. Nós não temos reserva de aminoácidos, certo? Você depende da alimentação e mais ainda do intestino, ok? Então, se o intestino faz tudo isso, inclusive ele altera no mecanismo do triptofano, nós entendemos que a inflamação crônica, bem como o metabolismo da insulina, bem como a desbiose intestinal, vão alterar o nosso S, o nosso sono reparador. O nosso sono, que não preciso nem dizer a relevância que ele tem no crescimento muscular, ele segue a partir de alguns princípios básicos, certo? Não só o sono gera recuperação, diminuição da CPK, como também ele tem um papel fundamental para diversas outras coisas. Mas antes, preste atenção nesse esqueminha. Um dos substratos metabólicos fundamentais vai aparecer para vocês aqui, começa com o triptofano. O triptofano, através de uma enzima chamada triptofano hidroxilase, gera o que nós chamamos de 5-hidroxitriptofano, ou 5-HTP, tá? Comum, inclusive, existe até suplementos dele. Existem suplementos de triptofano, existem também suplementos de 5-HTP. Essa transformação de triptofano ao 5-HTP, através da triptofano hidroxilase, ela é um ponto muito grande de gargalo, um grande limitador. Porque essa enzima, a triptofano hidroxilase, ela tem uma dependência muito grande da homeostase corporal. Se os níveis de cortisol estiver elevado, se você estiver ansioso, se você estiver sob efeito de estresse ou efeito de inflamação crônica, o triptofano não gera 5-HTP, tá? E por que ele é importante? O 5-HTP vai gerar serotonina e melatonina, ou seja, as coisas se conectando. Serotonina, foi falado muitas vezes aqui, um neurotransmissor importantíssimo para a alegria, para a disposição, para o desejo, para o prazer, e a melatonina, a irmã gêmea dele, produzida através do mesmo substrato. Ou seja, melatonina e serotonina são fundamentais. Uma regula o humor e outra regula o sono. Se você tiver uma inflamação crônica, você não tem 5-HTP e, consequentemente, não tem produção de quê? De melatonina. Mas eu vou suplementar melatonina. Infelizmente. Percebe-se que a melatonina ela pode ser utilizada no começo, você pode até ter um bom resultado com ela. Porém, alguns estudos mostram que é justamente o processo de produção de melatonina que induz o sono, através da higiene do sono. A gente pode até falar outros dias só sobre sono. Sono é um assunto extremamente complexo e interessante. Então, siga comigo. Olha esse artigo que apareceu aqui para vocês. Até então,
Isso é uma grande novidade. Por muito se achava que o sistema linfático era meramente corporal, certo? Você tinha sistema linfático, linfonodos, né, que muitos podem até chamar de íngua, apenas no corpo, que não existia um sistema linfático cerebral. E de uns tempos para cá, ainda nessa década, foi descoberto um sistema linfático exclusivo do tecido cerebral, que nós chamamos de, como está aparecendo aí para vocês, sistema glinfático. O sistema glinfático é o sistema linfático do cérebro. Esse artigo é mais para trazer uma certa proximidade com esse tema, né, para que você se familiarize com esse tema. E ele vai falar exclusivamente isso, que existe um sistema linfático no cérebro, que ele é chamado também de sistema de varredura. É ele que vai varrer, não sou eu que estou falando, é o artigo, vai varrer as toxinas cerebrais e jogar para fora do tecido cerebral. E adivinhe, em que momento do dia ou da noite isso acontece? Quando você está dormindo. É justamente no sono, e no sono profundo, em que o sistema linfático ele vai gerar essa varredura, essa limpeza, essa retirada de toxinas do seu cérebro, inclusive os hormônios do estresse. Então, senhores, se a inflamação é a que gera o anti-anabolismo, é a que promove o catabolismo, se eu durmo bem, eu consigo também diminuir drasticamente muito das quantidades de toxinas que promovem a inflamação. E para concluir, nós temos esse outro artigo, está aparecendo para vocês, que é justamente o que nós podemos falar, que é, pasme, eles começaram a estudar um pouquinho mais sobre o sistema linfático e logo começaram a ver a profunda associação entre o sistema linfático, ou seja, o sistema linfático cerebral e a inflamação. A inflamação, principalmente no contexto, sabe de quê? De doenças neuroinflamatórias, de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Nesse artigo em específico, ele fala do efeito neuroprotetor, por exemplo, do sistema linfático, na teoria beta-amiloide, literalmente uma gosma que se forma entre os neurotransmissores, gerando Alzheimer, esquecimento. Então, não tem para onde correr. Pois bem, muitas vezes é tão mais cômodo ir atrás de soluções fáceis para proposições um pouco mais complexas. É mais fácil você dizer, coma isso e seu músculo vai ficar gigante, do que você compreender o corpo como um todo. É importante entender que tudo está profundamente integrado. Não existe anabolismo, não existe crescimento muscular sem esse equilíbrio metabólico em questão. Ok? Muito obrigado, senhores.